Outro lance também, que gerou muita polêmica, que a CBF, ela confirmou que teve uma queda de energia, né? E o VAR não esteve em funcionamento durante uma parte do segundo tempo. Salve, salve, fiel, que fala é o Corinthians no Play, pessoal, e hoje mais um corte especial pra vocês, pessoal, que gosta do Corinthians, notícias, debate. Então, você tá no canal certo, então vamos ver esse debate aí, pessoal, sobre as polêmicas desse jogo que teve. O VAR sumiu, ninguém sabe pra onde foi o VAR, né, na hora do gol do Corinthians. Então vamos ver agora o que os comentaristas falaram, ok? Let's go! Outro lance também, que gerou muita polêmica, que a CBF, ela confirmou que teve uma queda de energia, né? E o VAR não esteve em funcionamento durante uma parte do segundo tempo, entre 15 e 34 minutos. Mas teve um lance do Depay, no gol do Depay, né? Que foi marcado o impedimento, que teria sido aos 14 minutos, né? De acordo aqui com a nossa produção. Pode ser também que esteja ali, a CBF calculou que foi aos 15, né? Aí eu não sei. Mas que teria caído a energia do VAR e teve esse lance polêmico, não sei se a gente pode mostrar a imagem, Kaique, do impedimento do Yuri Alberto. Olha aí, ó. E é um lance muito duvidoso. Muito duvidoso. Marcos André, a torcida do Corinthians, você provavelmente também, ficou na bronca com esse lance. Você acha que foi um gol legal, Vamp? Eu acho assim, primeiro que nem você falou, né? Essa informação de que o lance foi aos 14, aos 13 e a queda de energia foi aos 15, eu acho que pode ser uma falta de comunicação em termos de horário. Você vê que é muito, muito próximo, né? Então, não vejo como fez isso para esconder ou querer roubar. Pode ter sido um erro lá. Em relação ao lance, às vezes a gente vê, por exemplo, eu vi no final de semana vários jogos aí de campeonato Premier League, campeonato espanhol, o próprio campeonato brasileiro, assisti a Ponte com o Guarani. Às vezes a gente olha aqui a olho nu, a gente acha que não é. Aí para mim é um lance muito duvidoso, né? Já que não teve a linha traçada, né? Não tem como comentar. Porque olhando ao olho nu aqui, se você falar foi ou não foi, me parece que poderia ser gol, não tá. Poderia também dizer que ele está com o ombro à frente ou pé à frente, é muito difícil. Por isso que tinha que ter traçado as linhas, mas como você mesmo estava lá, até mesmo você teve dificuldade de entrar, né, no programa, porque o Wi-Fi, a energia caiu, eu passo um pano nisso aí. Ô Vamp, mas é uma opinião minha, tá? Eu acho que quando o lance é duvidoso, tão duvidoso assim, o Bandeira não deveria ter marcado, então. Deveria ter esperado o VAR. O pessoal fala que o Bandeira, que apitou ontem, fala que é o melhor Bandeira que tem no país, né? Todo mundo considera o melhor bandeirinha. Não, e o bandeirinha, ele tá lá pra ver esse tipo de coisa. Se ele convictamente levantou... O problema todo é quanto dinheiro envolveu esse tipo de jogo? Quanto rendeu? Não tinha gerador para... Porque seria faltar de energia no VAR. Não tem gerador? Então faz no Rio. Faz na sede da CBF com os devidos geradores. Porque você tem 2 pesos e 2 medidas. Porque esse lance, ele poderia ter sido... O gol do Yuri Alberto, o segundo, né? Que ele faz, ele foi revisado pelo VAR. Foi. Vamos supor que esse lance fosse a favor do Flamengo e não tivesse revisão do VAR. E aí o gol fosse anulado pela visão do Bandeira. Você teria criado uma situação de mudança, inclusive, do placar do jogo. Não houve alteração em nada, porque o Corinthians ganhou e tal. Mas você não pode contar com esse tipo de sorte. Se esse lance é do outro lado e não tem VAR, aí o árbitro anula. No outro, o árbitro também levantou, o Bandeira também levantou no segundo gol. E aí o VAR provou que estava ok. Bem à frente, hein? É bem tranquilo. Então, sabe, o auxiliar, que ele realmente é muito bom, mas ele errou uma vez, ele errou as duas ontem, na verdade, né? Se fosse um lado para cada lado, um com VAR, outro sem VAR, o jogo mudava.
Não pode acontecer. É uma grana, uma baita grana, não tem. Claro, tem que ter stand-by. Claro, não tem. Tem que ter sistema stand-by. Esse é o país que quer fazer o Mundial de Clubes, esse é o país que vai fazer o Mundial Feminino e tal. Gente, tem um menino de estrutura. E é muito dinheiro. Quanto rendeu o jogo ontem? Um caminhão de dinheiro. Pô, não tem um gerador? Ou então, pra que levar tanto cara come e dorme lá pra ir? Se você tá no Rio, você não tem, inclusive, a encheção de saco do Bassol. Que ele não ia ficar dentro da... Ele era capaz de querer ver o jogo. Oi, pois não. Só de renda, tá, o que me impressionou foi mais de 12 milhões de reais. Pô, não dá para ter um gerador? Se você faz os caras... Ou então deixa os caras do Rio, que é sempre mais seguro. Por que tem que ir todo mundo lá? O Bassol só foi porque ele quis participar da festa, quis se mostrar. Se é no Rio, ele não vai. É um a menos para encher o saco, para incomodar. É uma grana que se economiza. Ou faz com o gerador, ou faz todo mundo no Rio. E para mim, a opção de fazer... Na Premier League é tudo na série da Premier League. Claro. Tem que fazer no estádio. Para quê? Qual é o... Não existe isso. Nós estamos vendo vídeos, não o ao vivo. Ao vivo quem faz são os árbitros auxiliares, né? Não tem necessidade desses caras lá. É só para encher o saco, para participar da festa, para gastar dinheiro, para ter mais gente voando e a passagem aérea, né? Tá barato, né? Sabe como é que é? Não, mas para é ótimo. Quanto mais, melhor. Sabe como é que funciona? Então traz um cara do lugar, dá prêmiozinho para todo mundo, vai o Péricles Bassol, faz no Rio. E aí não tem esse problema, porque você poderia ter gerado 2 pesos e 2 medidas. Se o lance do primeiro o primeiro gol que foi anulado fosse do Flamengo, ia dar a maior confusão do mundo, porque você não tem gerador e no outro você teve. O VAR anula um e não anula outro em 2 lances parecidos. Então, realmente, imperdoável essa situação. Eu vou mostrar o áudio do VAR aqui, tá? Mas primeiro, eu queria mostrar a declaração, até para você perceber no áudio do VAR, se você também percebe. Porque a Renata Ruel, da ESPN, ela diz o seguinte: tem um detalhe, logo no começo do vídeo, que chama a atenção. A cabine aparece e, normalmente, quando os vídeos são publicados, observamos somente o VAR, o AVAR, e o técnico nas imagens. Nesse jogo, não. Conseguimos ver o Péricles Bassol, que era observador do VAR e membro da comissão ali próximo. Em alguns momentos, conseguimos escutar ele passando instruções claras para os árbitros de vídeo. Qual é a função do observador? Eles ficam mais distantes, mas ficam para ver se os membros estão ou não seguindo o protocolo. Ou seja, ele está ali para observar. Ele não está ali para interferir. E aí continua. A equipe do VAR pode chamar para uma conduta violenta. Depois do intervalo, sim. Mas ele não pode ir lá, interferir e instruir diretamente da forma como ele faz. Isso o vídeo pegou. É algo gravíssimo, ao meu ver. Flávio, eu vou mostrar o áudio do VAR e eu vou querer saber se você concorda com a Renata e se você acha que houve interferência externa, que aí sim é proibido. Vamos ouvir aí o áudio do VAR. É rosto. É queixo. Gustavo! Dá o detalhe da mão fechada, tudo isso. Mostra o detalhe da mão fechada. Ó, aqui, ó. Conduta violenta pode ser revisada a qualquer momento, não tem problema. Ok. Pessoal. Eu preciso comunicar alguma coisa aqui fora, não? Clay que faz isso. Clay. Não. Alguém me avisa se eu preciso fazer alguma coisa aqui fora. Não. O não vai mostrar nada porque não tem nada. Nossa. Tá? Atenção. Durante o intervalo, a equipe VAR encontrou evidências de uma conduta violenta neste último lance. Eu vou ser chamado agora para revisar, para rever o lance que não foi visto aqui no campo, porque se trata de uma conduta violenta e eu posso fazer isso em qualquer momento da partida. E eu vou fazer isso agora. Ok? Já tá aberto para ele, tá bom? Ok. Eu vou te mostrar o ponto de contato, Clay.
e depois em velocidade de 30% você vai ver a mão fechada, fora da disputa de bola, uma conduta violenta atingindo o queixo do adversário. Para a TV, por favor. Ok. Para os jogadores aí. Pode voltar um pouco, eu quero ela... Tu tem uma câmera aberta? Não tem câmera aberta, é a única. Ok. Não temos imagem no telão, tá? Não temos Tá sem imagem no energia, telão. não tem telão. Ok. Eu vejo o jogador fora da disputa da bola fazendo um movimento de soco com a mão fechada em direção a uma parte sensível do seu adversário, que é o rosto. Ok? A minha decisão é cartão vermelho pro número 15, ok? Ok, por conduta concordo. violenta. Conduta violenta, parte sensível. Flávio Prado, esse é o áudio. Na primeira imagem, bota a primeira imagem lá de novo, Kaique, por favor. Kaique, volta o vídeo todo para ver. Não. O começo mesmo, o começo da cabine do VAR. Eu quero ver a cabine do VAR, que tem uma imagem inicial que tem a cabine do VAR. Gustavo! Aí, ó. É isso que a Renata falou. O Bassols está ali. Ele tá aí, ó, com o casaquinho da CBF. Ele é um observador. E durante, Flávio, o áudio, a gente percebe que tem alguém falando lá atrás sem microfone. Isso, você concorda? É gravíssimo, como disse a comentarista da ESPN. E outra, você acha que houve interferência externa? Não vou aceitar dizer que a culpa foi da arbitragem. Mas a gente tem que debater isso aqui, Flávio. Bom, esse Péricles Bassol, ele tem um monte de desserviços prestados ao futebol. Ele foi um péssimo árbitro, péssimo, muito ruim. Mas ele tem moral, ele tem um bom trânsito na CBF. Quando eles começaram a fazer teste do VAR, ele foi o primeiro a ser chamado para ser um VAR. E fez bobagem logo no primeiro jogo e tal, demonstrou incompetência. Para continuar fazendo alguma coisa, ele agora é observador do VAR. Ele é o cara que orienta o VAR. O Rodrigo Sintra cuida dos árbitros, ele cuida do VAR. Então a explicação do nosso porcário é perfeita. Então a função dele é essa, ele é chefe. O que faz esse cara? Além de ganhar uma grana, que é o que, no fundo, a história é essa, né? Ele fica sentado observando se o protocolo foi cumprido, só. Ele não tem direito de opinar. Ele só olha e vê se o protocolo foi cumprido. Olha, isso aqui não devia ter feito, esse aqui devia ter existido uma interferência. Só existe um protocolo. O VAR, ele é limitado. Aquela história de você só pode... Todo gol tem que ser revisto, você não pode, por exemplo, rever um lateral. Enfim, tem um protocolo. A função dele, a função dele é ganhar uma grana. Claro, ele tem moral lá, ele ganha uma grana. É olhar se o protocolo foi cumprido. Ele não tem que se meter em nada. Zero. Eu não sei se ele deu palpite ou não, mas tudo indica que deu. E ele é incompetente. Para ele, isso foi motivo de expulsão. Claramente, eu fui jogadores, sabe o que eu estou falando. O jogador do Corinthians segura o jogador do Flamengo e ele vira o braço. Ele nem agride. Ele sabe aquela coisa, sai daí, ô Mané. E bateu no rosto e o menino faz um escândalo. O Piperno até falou, né? Bate no rosto, ele põe a mão na testa. O Bidon tá na dele. Bate no queixo, ele põe a mão na testa. O Bidon tá na dele. Ele quis fazer um carnaval para ver se dava isso aí, sabendo que os caras são incompetentes. Então, sim, para mim houve interferência externa. Isso é grave e é mais no desserviço desse incapaz, desse Péricles Bassol, que sempre tem uma boquinha e agora a boquinha dele é orientar o VAR, só que ele não conhece o negócio. Ele é muito fraco. Então, sim, houve interferência externa desse Péricles Bassol. E é gravíssimo, como ela falou, Flávio? Acho que sim. Ele não é a função dele. É como se eu estivesse lá, pilhado, dando uma olhadinha e falasse, olha, faz isso, faz aquilo. Eu não estou credenciado para isso. Ele é uma espécie de chefe do negócio, mas ele não tem que se intrometer. Ele não pode se intrometer. Existe um grupo, aliás, tem gente pra caramba já ganhando dinheiro, mamando nessas tetas, né? Então já tem um monte. E ele não tem que se meter. Ele foi lá. Aliás, essa figura, ela nem existe em jogos normais. Ontem, como era uma mata boa, Brasília, né? Todo mundo querendo aparecer, a grana era boa, ele meteram o cara lá. Ele não tem que fazer. Nem existe essa figura. Não tem observador de VAR no momento. Ele foi lá para observador de protocolo de VAR.
É isso que ele foi fazer. E ele meteu o bedelho. Não tinha que meter o bedelho. Ele meteu o bedelho, sabe aquela coisa, eu sou uma autoridade, mas eu sei tudo? Primeiro, não sabe nada, ele é ruim. Ele não conhece, ele não tem capacidade de entendimento da regra. Mostrou isso quando era árbitro, mostrou isso quando era VAR, e agora mostrou de novo que não tem capacidade de entendimento da regra. E não poderia ter se intrometido e se intrometeu. Portanto, é grave. É como se você estivesse lá na cabine, pilhado, desse palpite e os caras entrassem no teu palpite. Não pode. Ô Flávio, ou seja, mesmo você já disse que você não daria o vermelho, eu daria. Daria até pela burrice, pela idiotice, pela imbecilidade, por tudo do Carrascal. Que ele já tinha dado uma entrada forte no Mateuzinho. Ele já tinha dado uma entrada mais forte no Mateuzinho. Então, pela burrice, imbecilidade, idiotice, eu acho que merecia. Você não. Agora, não poderia ter levado esse vermelho, Flávio? Do jeito que foi? Para mim, não foi o caso de vermelho. Ele tinha amarelo nessa entrada? Não. Mas eu digo pelo protocolo, do jeito que tudo funcionou. Ele não poderia ter levado o vermelho? Não, porque ele não deveria ter sido chamado VAR. Ele não foi chamado pelo VAR. Ele não deveria ter sido chamado. Se foi o Bassol que mandou, é alguém de fora. Então estamos nós aqui, eu não tenho nada com isso. Aí alguém me convida, não pode, né? Para ficar na cabine do VAR, só para, né? Fica aí e tal. E eu falo, ô gente, começa a dar palpite. Você está fora do negócio. Não faz parte do processo. E ele meteu o bedelho sem fazer parte do processo. Ele não tinha poder para falar nada, ele não podia falar coisa nenhuma. E claramente, pelo jeito, ele fala. Se ele fala, é uma interferência externa, ele é externo ao processo. É como se o Pilhado falasse, o Piperno falasse, o Penta falasse, o Flávio falasse. Nós não temos nada com aquilo. Não pode falar. Quando vem uma interferência externa, significa realmente que é uma coisa gravíssima e tem razão a Renata Roel, que aliás é muito competente. Ô Flávio, esse é um episódio muito grave e tem que haver uma investigação profunda. Porque se o responsável pelo, digamos, controle do VAR, ele interfere da forma como a gente suspeita, e se isso for de fato constatado, significa que ele agiu de forma indevida e tem que ser afastado. Ele não pode... Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui, pessoal. Olha esses mané, cara, falando, cara, que teve coisa externa, cara. Cara, o Flamengo, cara, foi beneficiado, cara, e vocês estão reclamando ainda, cara. O gol de Memphis, cara, gol legal. Vocês não falam nada. Até o Valentor fica... Ó, até o cachorro ficou revoltado aqui, cara. Então, pessoal, eu vou encerrar esse corte aí. Aproveita aí, se inscreve aí, pessoal, no Corintiano Play. Esse canal que é novo aqui, tá? Então ajuda aí pra gente bater a meta aí e ser feliz, beleza? Torcida do Corinthians, fiel torcida, obrigado, até o próximo vídeo. Uou!